Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje não é literário, tá? Hoje eu vim contar um pouquinho para vocês a minha experiência com um procedimento que eu precisei fazer, dá para ver. Hoje eu vim até sem óculos, né? Até porque dá para ver que a região do meu olho tá vermelho ainda, né? E eu precisei fazer um procedimento chamado jato de plasma. E eu vim contar um pouquinho como foi a minha experiência. Primeiro de tudo, eu tiro o chapéu para a mulherada que faz muitos procedimentos, porque esse foi o meu primeiro e o último procedimento que eu fiz. Como eu falei para alguns colegas, pode pegar minha carteirinha de mulher e rasgar, porque é um procedimento que eu nunca mais faço, gente, de verdade. Fiz, foi o último recurso, né, que eu achei por conta por eu ter chantelasma em volta na região dos olhos, né? E em cima eu também precisei fazer por conta da minha pálpebra que simplesmente estava caída. Eu não sei se é por conta, se é por ser na região do olho, aqui tudo no nariz, por ser uma região com muito nervo, mas eu senti muita dor da anestesia. Para mim, o que mais, assim, o pior de tudo foi a anestesia, gente. Eu ainda brinco, eu falo, meu Deus, eu dormi fazendo as tatuagens. E para fazer esse procedimento, eu acho que eu vi Jesus umas 3 vezes. Bom, desde criança eu tinha milho, né? Mas assim, dermatologistas não sabiam o que que era, falavam, né? Desde para minha mãe, depois para mim na adolescência, que eles não sabiam o que que era. Mas eu fiz muito procedimento a laser, tudo, quando na adolescência, e que não tirou, simplesmente espalhou. Então ficou como uma bolsa esparramada. Só que ela não ficou somente aqui, ela começou a subir tudo em volta do olho. Tanto que depois, né, que eu vi, eu já tava com uma quase dentro aqui do olho. E era ruim, gente, coçava muito. Não sei quem tem, né? Pode até falar aqui pra mim, mas o meu coçava muito, eu transpirava muito nessa região do olho. Aonde ia tinha que estar com um lencinho assim pra estar secando de tanto que transpirava. E era uma coisa que me incomodava muito. Então, o jato de plasma foi o último assim recurso mesmo. Acredito eu que os médicos, né, que falou que não sabia o que seria, muitos falavam que não sabia o que seria, né? Um até falou que era porque eu ficava muito no sol, não sei. E mas eu fico pensando que às vezes o motivo deles não saber é porque eu fui pesquisar, né? A chantelasma, milho, essas bolinhas, elas são bolinhas de gordura. Então é para quem tem colesterol alto, triglicérides, diabetes. E no caso, eu nunca tive. Então assim, fala sobre doença cardiovascular, mas que ainda não foi, os médicos não conseguiu linkar, né, se problema cardiovascular tem alguma coisa a ver. E em criança é muito difícil de dar, né? Normalmente é em pessoas acima de 40 anos que tem, né, isso na pele. E no caso eu tenho desde criança. Então, assim, como diz a médica, é um caso bem curioso, porque se você não tem, né, seus resultados de exame é tudo normal e desde criança, não tem uma explicação. E eu fui pesquisar no Google, gente, porque eu sou dessas. Joguei no Google todo o diagnóstico, tudo. E realmente o Google fala a mesma coisa. É normal em pessoas acima de 40 anos, né? Então eu acho que eu vou ficar com essa dúvida aí para sempre, né? Até eu ver aí algum cientista fazendo essas pesquisas e falando aí pra gente que tem um outro significado. Vocês podem ver na foto o jeito como ficou, né? O primeiro e o segundo dia. E o terceiro dia, para mim, foi o pior, né? Eu fiz, já tá com um mês, já vai fazer um mês que eu fiz, né?
E os 3 primeiros dias foi assim, até a pele vir formando casca, tudo. Mas eu ganhei um sérum da médica, né? E eu tive uma reação desse sérum. Então, assim, para mim não foi normal, tá? Passar o sérum e queimar. Então, para mim isso não foi normal. Eu falei, não, não, não é normal. Eu acho que a queimadura não era para ser uma reação do produto. Tanto que no primeiro dia, minha pressão caiu 2 vezes, o que não é normal. E no segundo dia eu quase desmaiei. Eu passei o produto, né? E queimou tanto, mas tanto, que eu só me lembro ter falado, nossa, eu vou desmaiar. Precisei ficar no ventilador para, né, ir passando aquela ardência. Então eu não achei que isso foi normal. O que que eu fiz? No terceiro dia eu não usei. Vocês podem ver aí na foto, no terceiro dia ficou um pouco inchado, tudo. À noite eu fui trabalhar, né? De quando eu fiz o procedimento, eu fui trabalhar porque eu trabalho de noite, então foi bem tranquilo. No terceiro dia que eu saí, né, do serviço, eu tava coçando muito e não podia coçar. Mas era uma coceira, gente, que, sabe assim, tava me dando agonia, que de tanto que tava coçando. Eu passei numa farmácia e eu comprei Cicaplast. Eu vi na internet, vi alguns vídeos de pessoas falando que podia usar o Cicaplast, eu comprei. Eu não tirei foto do jeito que tava, tá? Mas inchou muito, a ponto do olho, assim, malemar. Eu consegui abrir o olho de tanto que inchou. No quarto dia, como vocês estão vendo na foto, já isso é menos de 12 horas que eu usei a Cicaplast. Então, ela passei a pomada assim que eu cheguei do serviço, né? Fui dormir. E no dia seguinte, por ser uma pomada mais calmante, tudo que eu tava lendo, então no dia seguinte ela tirou toda a vermelhidão do meu rosto e já tava formando as cascas. Nossa, isso foi o que me ajudou muito mesmo na cicatrização. Porque o pior é a coceira e o dormir, né, gente? Porque quem é que consegue dormir, acha que com todo momento você não pode virar de um lado que parece que vai cair, que ia cair tudo de um lado. Se você virasse do outro, a mesma coisa, então você tinha que achar uma posição para dormir. Então, depois de ver, né, que a pomada ela ajudou muito, relaxou o rosto, não deu mais aquela coceira. Então, o que que eu fiz? Continuei usando ela, né? A pomada passava por cima da casca mesmo, e foi o que me ajudou no processo de recuperação. Agora eu não estou mais utilizando a Cicaplast. Após, né, ter caído as casquinhas, meu rosto não, aqui nessa parte, meu rosto simplesmente não aceitou a pomada. Mas então, o que que eu usei, né, a partir disso? A única coisa que meu rosto aceita, gente, é esse produto aqui, o Renew Protetor Solar do Avon. Ele é uma loção mate, ele deixa sequinho o rosto. É o único que meu rosto aceita. Eu já experimentei usar Nivea, todas essas marcas aí que é muito famosa. Meu rosto não aceita, é somente esse. E esse eu também passo ele só um pouquinho aqui, porque ainda tá vermelho, né? Ainda tá criando a cartilagem e tudo. E é somente o Renew e não pode tomar sol, né? Então, às vezes, quando eu saio no sol, eu sinto que dá uma leve ardência, então aí tem que ficar no tapa-sol. Mas, pesquisando, né, o jato de plasma, então, a cicatrização dele é de 7 a 15 dias, tá? Não é uma semana, como me foi falado. E realmente começou a cair as cascas uma semana depois. E após, né, cair a casca, a gente leva de 30 a 41 dias para a pele voltar ao normal. Ainda ficou sinal de tudo aonde eu tinha, né, em volta, mas ainda é isso, tá no processo aí de recuperação. O intuito do vídeo, tá, é mais uma informação,
de como é o jato de plasma, como é feito, né? Muita gente me perguntou, ai, mas doeu, mas porque ninguém fala sobre. Eu mesmo, antes de fazer o procedimento, pesquisei, ninguém falava sobre, só falava que tinha feito e era isso. Então eu vou ter que passar pela experiência, que é a última vez que eu fiz, na primeira e a última vez que eu fiz isso, e tô aqui contando para vocês como que foi a minha experiência com o jato de plasma. Vi que o jato de plasma ele é bom para olheiras e para muitas outras coisas, né? Mas o meu foi muito específico mesmo, né? O meu procedimento. E é isso, gente. Comentem aqui se vocês também já fizeram, se resolveu, né? Aqueles que fez o procedimento, se resolveu, se voltou, né? Como que foi a experiência aí de vocês também.